Certo agora para gravar. Graças a Deus aqui, ó. Já estamos em Já falou o tema gravação. hoje? Eu cheguei atrasado demais. Ainda não. Não. Tá, chegou na hora certinho. Então estamos gravando esta aula para honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o tema de hoje, então, pastor Edvânia, receba, é o poder de declarar a palavra de Deus. Ainda estamos no tema principal, que é o poder da língua, né? Então, agora, o poder de declarar a palavra de Deus, esse é o tema de hoje, para nós conversarmos aqui um pouquinho, tá bom? Pastora Ana, você pode orar por nós aqui para nós iniciar o encontro de hoje? Amém. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento, apresento o Senhor, ó Pai, as nossas vidas, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esse dia de hoje, por esta aula, Senhor, que vai começar agora, Pai, que vai ser bênção em nossas vidas, vai ser para o nosso crescimento. Pai, eu te peço, abençoa a vida de cada um, ó Pai, que está participando dessa aula, as pessoas que vão entrar logo após, que essa aula, Pai, seja para o nosso crescimento em nome de Jesus. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu tinha falado na semana passada, nós vamos, a partir do mês de julho, iniciar uma nova turma do Mind, né, do Mind of Christ, na fase 1. Então, caso vocês tenham alguém para estar indicando, né, vai ser uma benção, né, eu recebo as indicações aqui. Vamos estar conversando com a pessoa antes, né, para ver o real interesse dela participar, e estaremos desenvolvendo algumas coisas já para essa nova turma. Então, se tiver alguém para indicar, vai ser uma bênção para nós aqui, para o Ministério do Instituto, tá bom? Então, anota o tema aí, o poder de declarar a palavra de Deus. Esse estudo aqui eu montei ele em cima de um livro maravilhoso, que ele está emprestado até para uma das irmãs aqui do Mind, que é A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Cho. A Quarta Dimensão é um livro maravilhoso, super recomendado por grandes teólogos, por grandes pastores. Então, eu também recomendo que você leia este livro, né? Você que puder, A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Cho. Assim, você vai mudar o seu nível de busca, seu nível de oração, a sua forma de entender a vida de oração depois de ler esse livro. Quem aqui já leu esse livro ou já ouviu falar desse livro, A Quarta Dimensão? Eu já ouvi demais falar sobre isso. Acho que, quer dizer, do tanto que eu já ouvi, já era para eu ter lido, viu, pastor? Não leu ainda não, Edivânia? Então leia esse livro, Edivânia. Tem muitas bênçãos lá, né? Conta cada coisa, já, assim, já participei de palestras, de imersões que contam histórias desse livro, que assim, a gente fica querendo, depois você esquece, né? Você ouve e depois esquece. Umas coisas tão Exatamente. boas. Eu vou fazer o seguinte, já vou até conversar com a Stephanie aqui, eu vou criar um link de compra para esse livro. Caso você queira, aí você já pega, já compra logo e sai desse... Amém, desse emaranhado. Sai desse... Obrigada. Meu Deus do céu, até hoje eu não li. Aí você já compra logo e já adquire esse livro. Eu super recomendo esse livro, super recomendo. Pastora Ana já leu? Jéssica já leu? Olha, eu já ouvi falar dele. Muitas vezes eu ouço pregações, né, desse John, como é que é? Joe Paul Yankee, o nome dele é difícil. É Paul. Aí, É tipo Paulo. isso. Então, assim, ler o livro nunca li, não, mas pode mandar o link aqui, eu amo leitura, amo ler muito, sabe? Eu ainda não, tô ouvindo agora, mas eu amo ler também, tô terminando de ler Bom Dia Espírito Santo. Estou anotando aqui para não esquecer, senão eu acabo esquecendo de fazer. Então eu vou mandar um link aqui, vai ser um link da própria Amazon, talvez. Vou dar uma olhadinha por onde eu vou conseguir. E assim, precisamos ler. Esse livro é aquele que muda o nível da vida de oração.
De verdade, assim, muda o nível da vida de oração. Então, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos colocar em prática. No meu caderno de oração está ali, eu uso várias coisas ali que eu aprendi. É um livro que eu recomendo que a gente, em todas as sequências de livros, por exemplo, esse ano eu coloquei uma meta para mim, para me ler 20 livros. No próximo ano deve ser a mesma quantidade. Dentro desses 20 livros, precisa estar a quarta dimensão. Ah, mas você já leu? Vou ler de novo. Ah, você já leu 2 vezes? Vou ler a terceira vez. Porque realmente é mudar o nível, a mentalidade, a forma de realmente buscar a Deus, de orar e clamar ao Espírito Santo. Porque você vê coisas lá que você fala assim, nossa, só foi possível porque eu li esse livro. Aí você começa a ler o livro e depois você lê a Bíblia, você fala, tá aqui a base. Então, tipo assim, não é coisa, a base tá aqui na Bíblia. Só que se a gente não tiver uma base de outra pessoa que já estudou, que já aprofundou, acaba que certas coisas, certos assuntos passam batido, passam despercebidos. Então, é fantástico, é maravilhoso, super recomendo, tá bom? Então, abram a Bíblia aí em Romanos 4:17. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Todo mundo achou? Vou ler aqui para nós. Está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Tem uma outra versão que fala assim, ó, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. No livro de Paul Yoke-Cho, a gente já percebe algo que é maravilhoso aqui. Porque no momento da oração, ele chama a existência das coisas que não existem como se já existissem. Então, quando eu começo a orar em cima da palavra de Deus, eu estou falando, Deus, eu creio que aquela bênção já é minha em nome de Jesus. Eu creio que aquela vitória já é minha em nome de Jesus. Eu creio que aquela porta está sendo aberta sobre a minha vida. Ela ainda não está aberta, mas eu trago existência como se ela já existisse, porque eu creio na palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus, que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem, é uma oração que eu faço com a fé. Lembrando que a definição da fé é conhecer plenamente o caráter de Deus. E olhando para Hebreus 11, vamos lá, Hebreus 11:1. Para não falar faltando partes. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, com complemento de Romanos 4:17, que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Chama a existência. A palavra que nós precisamos firmar nesse texto, então, é chama a existência. Chama. Quando é que eu faço, então, esse processo de chamar algo à existência? Respondam para mim, por favor. Qual é o momento que eu chamo à existência as coisas? Pela palavra. Através da palavra. E no momento da oração. No nosso momento de oração, nós precisamos chamar à existência as coisas que não existem, com a certeza, a fé de que elas já existem. Em Isaías 55:11, abram aí, Isaías 55:11. Isaías 55:11.
Escutem bem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Em outra versão fala, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Atenção. As palavras que saem da nossa boca, elas não voltam de forma aleatória ou de qualquer forma para vamos colocar assim, para o âmbito espiritual de forma vazia. Se nós lançarmos palavras sobre aquilo que ainda não existe, que nós devemos trazer como se já existisse, então essa oração com fé, declarando com fé, esta oração falando, não, eu creio nessa vitória em nome de Jesus. As portas vão se abrir, a provisão vai chegar. Se eu, nesse momento que eu preciso orar com fé, começo a orar com não fé, abalado com a minha fé, abalado, vamos dizer assim, nós estamos falando assim, Senhor, quando o Senhor quiser, assim, é porque eu não sei se o Senhor quer, ou não sei se o Senhor pode, ou se o Senhor vai fazer, mas se o Senhor quiser, aquela porta lá abre para mim. Sendo que a Bíblia nos ensina que nós devemos chamar a existência. Não é questionar a existência. Não é duvidar da existência. Não é turbar o coração sobre a existência. É chamar a existência. É já crer que ela vai acontecer. Então, fé não é apenas acreditar. É declarar o que Deus já falou até que se torne realidade sobre a nossa vida. É trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem. A fé, então, não é apenas acreditar. É declarar também o que Deus já falou até que se torne realidade sobre a nossa vida. Então, eu declaro sobre a sua vida vitória. Eu declaro sobre a sua vida bênção sem limites. Eu declaro sobre a sua vida portas se abrindo. Eu declaro sobre a sua vida aquele problema judicial sendo resolvido. Eu declaro sobre a sua vida soluções de problemas. Eu declaro sobre a sua vida um milagre, a cura se for necessário. Eu declaro sobre a sua vida a provisão do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida o mover de Deus, porque eu creio que eu preciso declarar sobre a nossa vida até que se torne realidade. Eu preciso declarar. Só um minutinho, irmão. Só fechar a porta rapidinho. Peraí. Então, nós precisamos pensar por quantas vezes nós já enfrentamos situações em que o que precisava ser exercida neste momento de luta, de dificuldade, de adversidades, é uma fé. É uma declaração de vitória que abalasse completamente as estruturas daquilo que nós estávamos vivendo. Muitos crentes, escutem isso, creem, oram, jejuam, mas não falam em cima da fé que precisam ter sobre determinadas situações. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso crer, eu preciso ler a Bíblia, mas agora eu estou falando aqui que nós precisamos declarar, sabe, declarar sobre a nossa vida palavras de bênçãos. Muitas vezes nós nos posicionamos em um momento de oração como um intercessor, e é importantíssimo sobre isso. Mas muitas vezes nós esquecemos de interceder pela nossa própria vida. Entramos no momento de oração, de uma intercessão pessoal, vamos dizer assim, de um loop. Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, aumenta a minha fé. Entra num vício, às vezes, da oração,
né, um vício de oração. E nós esquecemos muitas vezes de declarar sobre a nossa vida. Aqui, por exemplo, no meu caderninho de oração, ó, que já mudou, não sei se vocês lembram, era um preto, agora ficou vermelho. E tem um negocinho bom aqui para vocês aqui, ó, nesse caderninho vermelho aqui. Mas não vou revelar. Segredo. Deixar vocês curiosas. Mas olha só para você ver. No meu caderno de oração, eu tenho um momento aqui que eu faço declaração. Eu declaro. Olha só para você ver. Tá aqui, ó. No meu caderno de oração. Ó. Em minha boca está o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição. Na consolação do Espírito Santo, eu cumprirei o meu propósito de vida. E por isso, sou produtivo, sou constante, sou próspero, sou vitorioso, sou forte, tenho saúde e riqueza abundante. A minha família pertence ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em meu momento de oração, chega um tempo em que eu falo assim, não, peraí, Senhor, eu quero declarar sobre a minha vida, que sobre a minha boca eu preciso ter entendimento. Tem o poder da vida e da morte. Isso é bíblico, nós lemos isso semana passada. Então nós precisamos declarar sobre nós vida. Prosperidade, Senhor, eu sou uma pessoa próspera. Lembrando que prosperidade não está ligado somente a dinheiro, a recurso. Está ligado na felicidade, na conquista, no avanço, no crescimento, ser próspero naquilo que está fazendo. Muitos cristãos, então, eles creem, oram, jejuam, mas não têm a fé para declarar sobre a própria vida, algo que Deus já declarou sobre nós. E como ensina Paul Yoke-Cho, a fé só se torna criativa quando se transforma em imagem, convicção e palavras declaradas com constância. Nesse mesmo livro, é incrível isso. Ele conta lá, ele dá um testemunho de que ele estava na igreja, era novo no ministério, e ele precisava de uma bicicleta e de uma mesa para ele poder... Já ouviu falar essa história, né, Edmar? Ele precisava de uma bicicleta e de uma mesa para ele poder se deslocar e estudar a palavra de Deus todos os dias. Deslocar para ir para a igreja, porque era muito longe, ele precisava da bicicleta, e precisava de uma mesa para ele estudar na casa dele. E aí ele, com essa fé e tal, não sei o quê, não tinha ainda bicicleta, não tinha mesa, declarou no meio do culto assim, ó, o Senhor já me deu essa bicicleta e essa mesa. Ele já declarou, o Senhor já me deu. Só que aconteceu algo, talvez inesperado para todos nós. Dois irmãozinhos levanta e fala, já que Deus te deu, vamos lá ver. Eu quero ir lá ver a bicicleta e quero lá ver a mesa. Só que ele ainda não tinha. Ele ainda não tinha ainda a bicicleta, nem tinha a mesa. E aí ele ficou naquela situação, e agora? Será que eu levo os irmãos lá e tal? A mesa, a bicicleta não estava lá. Quando eu saí de casa não tinha. Aí, de repente, ele tenta sair dos irmãos e tal, mas os irmãos ficou na cola. Não, nós queremos ir lá hoje, agora, para ver essa bicicleta e essa mesa. No meio do caminho, o Paul Yoke-Cho começa a dizer no testemunho dele que ele começa a orar, falar, Senhor, eu estou declarando. Agora traga em existência a mesa e a cadeira aí, porque eu declarei, mas agora é o Senhor que faz a obra. E aí, de uma forma maravilhosa, que nós precisamos crer. Quando ele chegou em casa, estava lá a mesa, estava lá também aquela bicicleta. De uma forma extraordinária, estava lá. O milagre aconteceu. Um recurso inesperado chegou. Uma bênção que não estava esperando chegou. E aí eu falo para você o seguinte, quando nós estamos orando para uma pessoa, por exemplo, que está enferma, você já vai falar, viu, pastor Ana? Ela está enferma, está cega. Ela está cega, não está conseguindo enxergar. E aí no seu coração você tem aquela fé, aquela certeza. Não, Senhor, nesse momento eu creio em nome de Jesus que você vai voltar a enxergar. Você vai voltar a enxergar. Como é que fica o coração? Bate uma dúvida? Bate um medo? A palavra do Senhor fala assim, declara sobre ela, aonde está sua cegueira, onde está seu problema, volte a enxergar agora no nome de Jesus. Você vê Jesus curando o enfermo dessa forma.
Você vê o profeta Elias falando lá para Naamã, vai lá, pula 7 vezes lá, desce lá no rio Jordão, se não me engano, 7 vezes. Quando for a 7ª vez, você vai sair de lá curado de toda a sua lepra. Ele não falou, talvez você vai sair curado. Ele não falou, eu acho que você vai sair curado. Não, Jesus falou assim, ó, vai lá e lava o seu olho lá no poço e você vai voltar a enxergar. O que você quer que eu te faça, Senhor, que eu volte a ver? Então, que assim seja. Volte a enxergar, volte a andar, seja curado agora. Ou seja, é declarar, sem duvidar. Pode falar, pastor Ana. Eu já assisti esse depoimento dele também, é maravilhoso, meu Deus. Abre muito assim a mente da gente, né? Abre muito os olhos da gente em relação a declarar, né? Durante a oração ali, o poder de Deus ali foi maravilhoso. Foi maravilhoso esse testemunho mesmo. Tremendo. Vou ver se eu acho ele aqui. Se você achar depois, pastor Ana, puder mandar lá no grupo lá, eu acho que é maravilhoso e edifica muito a nossa fé realmente. Mas o que nós precisamos ter certeza aqui, nós precisamos declarar, sem duvidar. Se nós oramos pedindo a Deus o milagre, duvidando do que Deus pode fazer através daquela oração que nós estamos fazendo, deixa eu ser bem sincero para você, nós estamos perdendo tempo na oração. Se nós oramos e não cremos que Deus pode fazer, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos orar, declarar e crer que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Claro que, olha só para você ver como que é incrível isso, eu vi isso essa semana. A resposta que Deus te dá no meio desta oração, esta é a resposta que você precisa. Às vezes o Senhor não vai curar. Às vezes o Senhor não vai prover, mas Ele vai te responder. Ainda não chegou a hora da cura. Não, esse aqui não vai ser curado dessa vista. Esse milagre não. Você vai saber a resposta do Senhor. Você declarou e Deus falou: não vou realizar isso. Não vou fazer. Mas o fato é, quando nós declaramos com dúvida. Senhor, seja feita conforme a tua vontade, que Ele volte a enxergar. É a vontade de Deus que Ele volte a enxergar. Precisamos declarar, Senhor, que Ele volte a enxergar agora em nome de Jesus. Que a vista dele volte a brilhar, ele volte a ver em nome do Senhor Jesus. Pastor Hernani Santos viveu esse milagre de um homem que era, uma mulher que era cego essa semana. Essa mulher voltou a enxergar. Ou seja, o poder de declarar milagre, cura, a provisão do Senhor, aquilo que é a necessidade para a glória dele. Ele quer fazer. Nós precisamos declarar com fé. Ou seja, nós precisamos estar diante do Senhor. Apareceu um barulho aqui, o que é? Ah, tá, Jéssica. Glória a Deus, Jéssica. E olha só para você ver. Dentro do livro do Paul Oakeshott, ele fala que o mundo espiritual responde à voz da fé. A 4ª dimensão, vamos dizer assim, ela é ativada quando você imagina o que Deus prometeu. Acredita com uma fé inabalável, a ponto que você confia plenamente no caráter de Deus e declara com a sua boca constantemente. Por exemplo, Senhor, que a porta do emprego tal se abra. Se eu posso compartilhar com os irmãos aqui, eu vou compartilhar com vocês 2 experiências. A primeira que, alguns anos atrás, eu estava com uma vontade muito grande de voltar para uma empresa multinacional, que era a Coca-Cola. E aí eu estava lá, estava desempregado e tal, e aí eu entrei em contato com um amigo meu, falei, poxa, eu estou aqui desempregado, disponível no mercado e tal, se surgiu alguma oportunidade, e você me fala. Ele falou, Giovanni, infelizmente, com o ensino que você tem de gestão financeira, que é o tecnólogo, eu ainda não tinha o superior graduação, não é possível você vir mais... Você acredita em Deus? Eu falei, acredito demais em Deus. Então, vamos ver. Dá o seu currículo aí e vamos ver o que acontece. Entrei no propósito do monte e orava.
todos os dias, falando, eu creio, meu pai, que eu vou entrar para aquela empresa. Eu creio que eu vou voltar a trabalhar lá. Eu creio. E eu via com a minha mente, eu lá trabalhando, exercendo atividade, trabalhando naquela empresa, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E assim, e declarava, Senhor, eu creio em nome de Jesus, a porta vai se abrir, Senhor, o Senhor vai mover céus e terras, eu creio em nome de Jesus. Passou um mês. Eu estava assinando o contrato, entrando para dentro da Coca. Numa posição melhor do que eu imaginava. Isso é uma experiência. Segunda, fizemos um propósito de 40 dias esse ano de oração também no monte. O monte, e eu estou em outro já propósito, tá? Já voltei de novo para os 40 dias. Estávamos 40 dias nesse ano, vocês sabiam disso. E aí, durante 40 dias, nós estávamos lá orando, Senhor, abençoa, 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 e nós pedimos algo especial, que nós tivéssemos a nossa primeira escolinha do ensino. E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, oramos. No 40º dia, nós estávamos lá assinando o contrato da nossa primeira escolinha. Durante o processo da oração, o que fez a diferença? Eu visualizava, a Stephanie visualizava a escolinha, aquele milagre acontecendo sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos orar visualizando e crendo que o Senhor já está fazendo. Conforme nós lemos lá no texto de Romanos, que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Não sei o que é, o que você precisa, qual que é o milagre que você tem clamado ao Senhor, talvez o testemunho que você já tem vivido diante do Senhor, mas eu creio em uma coisa, que no momento que nós chamarmos a existência as coisas que não existem com fé, como se já existissem, o Senhor vai trabalhar em seu favor. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Não sei se é salvação que você está pedindo para sua família. Não sei se é uma casa que você está pedindo para o seu Senhor. Não sei se é uma porta de emprego. Não sei se é um recurso inesperado. Não sei se é uma cura, se é um milagre. Eu creio numa coisa. Se você clamar a existência com fé, como se ele já existisse, o Senhor vai fazer e vai te abençoar em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, uma pergunta para nós aqui é: o que você está esperando de Deus? O que você está buscando do Senhor? O que você está esperando de Deus? Anote aí a resposta. Visualize, creia e comece a declarar. Visualize nos seus olhos, feche seus olhos assim, ó, e comece a visualizar. Creia. Creia mesmo, creia com fé, sabendo que o Deus que você ama, que você confia plenamente no caráter dele, vai trazer essa bênção sobre a sua vida. Eu não estou trazendo aqui teologia da prosperidade, não, viu? Eu estou trazendo aqui a existência, o mover da fé para o seu coração. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Muitas vezes nós diminuímos o tamanho de Deus, gente. Nós colocamos Deus assim, não, peraí, vou colocar ele no meu bolso aqui, porque tem hora que é melhor eu mesmo resolver as coisas. Você está indo para o caminho completamente errado. Você não tem capacidade de andar sobre as águas. Você não pode abrir um mar. Você não pode trazer a vista de um cego. Você não pode fazer um coxo andar. Você não pode abrir essa porta de emprego se o Senhor não estiver com você. Coloque Deus no trono e conversa com ele. E conversa com Deus que está sentado sobre o trono. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Conversa com ele. Pede a ele. Traga a existência. Então tudo começa. Paul Show fala que tudo começa com o que você vê por dentro. Vou repetir. Tudo começa com o que você vê por dentro de você. Tudo começa aqui, ó. Pode falar, Jéssica. Deixa eu contar a experiência que o Espírito Santo tá me lembrando de um monte. Vai, compartilha com a gente, por favor. Gente, eu tava saindo do serviço, trabalhar no restaurante, eu passei de frente de um condomínio. Aí eu parei, olhei pro condomínio, eu falei, um dia eu ainda vou trabalhar num condomínio desse. Hoje eu tô trabalhando dentro de um condomínio.
Sério, gente. Aí eu falei, meu Deus. E aí o meu esposo me lembrando esses tempos eu no mercado. Eu falei, não, amor, um dia Deus vai me abençoar que eu vou comprar uma peça de filé mignon e vou comer. Hoje minha patroa só come filé mignon, como filé mignon de todo jeito. Bife, Aleluia! estrogonofe, tudo. Aí é coisas pequenas, mas o Deus que faz as coisas pequenas, ele também faz as coisas grandes. Ele vai Então é por isso. aumentando a sua fé, com certeza. Pode falar. Isso, verdade. É por isso que eu creio em nome de Jesus, que Deus vai me dar o meu carro novo, que Ele sabe que eu preciso do meu meio de locomoção, e eu creio em nome de Jesus que eu vou receber a minha bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala a cor, fala o tamanho, fala qual que você quer, declara Como com fé. eu creio em nome de Jesus. Isso é fantástico, porque o nosso carro que nós temos hoje, Jéssica, é incrível. Foi fruto de oração. Nós escrevemos assim, falamos assim, Deus, nós queremos o carro que tenha isso, 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 tenha isso. Quando liberou o consórcio, a gente foi procurar o carro assim, correndo. Nós estávamos morando no Paraná já, correndo, procurando o carro, não sei o quê. Quando nós olhamos para o carro, tem isso? Tem. 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 Agora Jesus falou, uai, é esse o carro? O carro saiu de uma forma extraordinária. Antes do dono receber o dinheiro, o carro já estava no Paraná, nós pegamos aqui em Minas. Antes do dono receber o dinheiro, nós já estávamos levando o carro embora. A gente falava assim, e agora, será que eu vou viajar 1.000 quilômetros com o carro? E se não sair o pagamento? Eu falei, não, vai sair, já vou levar embora. Lá vai eu de Minas para o Paraná, levando o casinho embora. E o carro já está com a gente há 4 anos. Ou seja, é chamar a existência como se algo que não existe, como se já existisse. Então eu creio, você vai testemunhar ainda no nosso grupo aqui do Mar, Jéssica. O meu carro chegou. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Eu Eu creio em creio. nome de Jesus. Eu Então, creio também. então anota aí, ó, anota isso aí, ó. Suas palavras são a ponte entre o mundo invisível e o visível. As suas palavras são a ponte entre o mundo invisível, aquilo que você vê aqui dentro, na mente e no coração, e traz a existência para o mundo visível. Então, o que você fala hoje prepara o seu ambiente para amanhã. O que você fala hoje prepara o seu ambiente para amanhã. E aí eu quero já desafiar você agora. Agora, é para você fazer agora. E depois não. Isso aqui não é o para casa, a tarefa da semana. É agora. Liste 5 promessas bíblicas e transforme em declarações de fé pessoal para a sua vida. Liste 5 promessas bíblicas e transforme em declarações de fé pessoal para a sua vida. Vocês aceitam o desafio de fazer agora ou preferem fazer depois? O que vocês acham? Conta aí para mim, vamos lá. Senão a gente avança aqui, não tem problema. Depois. Se for para pesquisar no seu caderninho, é agora. Depois. Aí fica fácil, né, Edvânia? Boa. Então tá, então eu vou pegar esse desafio aqui, vou levar lá para o nosso para casa, a nossa tarefa da semana. Vou colocar aqui então, como uma tarefa extra. Vou até pintar de verde. Vocês vão lembrar. Aqui, de verde já. Muito bem. Então vamos avançando. Então, 5 passos para que a gente possa começar a declarar com fé aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Primeira coisa, passo 1, clareza de visão. Você precisa ter clareza do que você está pedindo para Deus. Eu acho incrível isso, que quando nós clamamos a Deus, por exemplo, uma cura, a pessoa para ela ser curada, nós já precisamos olhar para ela e enxergar ela, por exemplo, com a cura. E não, talvez, entrar na situação como se ela tivesse ainda sofrendo aquela enfermidade. Ali vai surgir em nosso coração pena, vai sentir nosso coração, talvez, dó, sabe? Mas não vai sentir o poder da cura. Você não vai sentir a alegria do milagre chegando. Então nós precisamos, no momento de declarar, já ver ela enxergando.
Então, tenha clareza de visão. Um dos pontos aqui, mais uma vez, aqui, ó, papel e caneta. Caderno. Coloque no seu caderno. O que você está precisando? O que você está buscando ao Senhor? O que você precisa realmente? Você tem clareza do que você está pedindo a Deus? Você tem clareza? Você tem plena consciência do que você está falando para o Senhor, para Ele realizar sobre a sua vida? Ou você ora hoje sobre uma necessidade e amanhã você esquece? Às vezes você vive um milagre, mas você orou há 1 ano atrás, você esqueceu. Aquilo é um milagre. Hoje eu vejo, por exemplo, a minha família, meus irmãos, todos aos pés de Jesus, é um milagre. E eu lembro dessas orações. Ou seja, é nós declararmos com fé o que não existe como se já existisse. Então, ter clareza de visão. O segundo passo é alinhe com a palavra. Então, busque na Bíblia pelo menos uma promessa que sustente a sua visão. Vou dar exemplos que a gente já está vivendo aqui, não falando. Senhor, igual o Senhor fez com o cego Bartimeu, que essa pessoa volte a enxergar. Senhor, igual o Senhor trouxe vitória de Josué, que eu possa vencer também os inimigos. Senhor, igual o Senhor fez no momento em que José estava no meio daquele poço, mas ele não esqueceu dos sonhos do Senhor. Meu Pai amado, que o Senhor venha cumprir as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Que os sonhos que eu tenho venham se tornar realidade. É juntar essa visão, esse propósito que você tem, junto com aquilo que já existiu na palavra de Deus. E no momento de declarar, você precisa ver o seu projeto e também ver o que o Senhor já fez no passado. É visualizar. Um exemplo, então, precisa de cura? Isaías 53:5. Anota aí que pode te ajudar, hein, na sua tarefa, dessa promessa. Precisa de cura? Isaías 53:5. Precisa de provisão? Filipenses 4:19. Precisa de direção? Provérbios 3, 5, 6. O que é que você está precisando? O que é que você precisa? Qual é o clamor? Qual que é a necessidade que você está clamando? Você está precisando de quê? O Senhor vai providenciar. Eu creio em nome de Jesus. Passo 3. Escreva declarações de fé. Com base no que você está vendo e na promessa, escreva uma declaração positiva no presente. Exemplo, minha saúde já foi conquistada na cruz. Eu sou curado pelo sangue de Jesus. Deus é meu provedor, não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. Passo 4, declare o quê? Todos os dias. Todo dia. Tá precisando mesmo? Quanto que você tá precisando? Tá precisando muito? É todo dia. É no mínimo 2 vezes no dia. Para e declare e ore. E fala, Deus, eu preciso, Senhor. Tá aqui o meu problema, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da tua provisão, eu preciso do teu milagre, eu preciso, Senhor. Meu Deus, eu preciso. Eu vi, gente. Eu vi milagres acontecendo. Não somente em minha vida, mas em vida de irmãos, de pessoas próximas. Porque tiveram a fé inabalável em Jesus e viveram os seus milagres. E no momento de estarmos declarando, nós precisamos declarar com convicção e visualizando, colocando na mente, eu recebo este milagre. Só posso compartilhar com os irmãos aqui, a escolinha que nós temos hoje é o primeiro passo daquilo que eu creio, que nós queremos, eu e a minha esposa, nós queremos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o primeiro passo ainda. Ainda vocês vão ouvir falar do Instituto Just Go em posição física. Nós já sabemos a cor do muro, como que vai ser a placa. Nós já podemos visualizar os alunos chegando. Nós cremos.
é confiar plenamente naquilo que o Senhor já tem prometido sobre a nossa vida. E o quinto, esse aqui é importante, hein? Resista à contradição. O que é isso? Quando vier a dúvida ou circunstância contrária, não recue, continue clamando, continue crendo, continue declarando. Continue declarando a palavra até que o invisível se torne visível. Chame à existência. Rei Ezequias, quando ele estava lá com a declaração que ele iria morrer, ele não parou de orar até que Deus mudou a sorte dele. Ore até que chegue o seu milagre. Continue declarando. Senhor, eu não posso morrer agora. Eu não posso. Senhor, eu preciso. Meu Pai, eu creio. Eu recebo. Continue declarando, mesmo quando as situações estiverem difíceis. Deu para anotar os 5 passos aí, todo mundo? Vou repetir então para vocês. Primeiro passo: clareza de visão. Segundo, alinhe com a palavra. Terceiro, escreva declarações de fé. Quando você escreve, uma parte também importante é que você não vai esquecer. Você vai voltar no seu caderno de orações e falar: opa, o Senhor me deu isso, o Senhor me abençoou com isso. Quarto passo, declare todos os dias. Não negocie a sua bênção. E o quinto, resista à contradição. Não podemos esquecer que quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando Deus estava criando o universo, criando as coisas, ele criou tudo através da palavra. Igual nós falamos da semana passada, Deus poderia ter criado de qualquer maneira, gente. Ele poderia ter criado através do pensamento, através da piscadinha, através do sopro, no estalo de dedo, estalando o dedo, poderia ter criado. Poderia ter criado coçando a cabeça igual a Edivane. Poderia. Mas ele nos ensinou a trazer existência através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação, houve separação. Haja planta, haja animal, haja... Através da palavra, o Senhor trouxe à existência todas as coisas. Todas as coisas. Até que ele olhou para a humanidade e falou: não, peraí. O homem eu quero criar com as minhas mãos. Porque ele poderia também ter criado com a palavra. Mas ele resolve, com as suas próprias mãos, moldar-nos a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou. Jesus curou com as palavras. Então, a fé não cala, ela fala. A fé não cala, ela fala. Quando nós temos fé, nós declaramos. Nós declaramos. Um exemplo bem simples disso aqui é quando nós estamos num apuro e nós temos um amigo que pode nos ajudar. Aí nós estamos ali num problema, vamos colocar no dia a dia, dentro de casa mesmo. Você está com um problema dentro de casa, aí você talvez ainda era filhotinha ainda, você não era mãe ainda, né? Eu não era pai, morava junto com a mamãe, com o papai. Quando tinha um problema, vou falar para minha mãe. A fé fala. Por que eu vou falar para minha mãe? Porque eu tenho certeza que minha mãe vai vir aqui. Minha mãe vai vir aqui e vai resolver esse problema aqui. A fé não se cala. Quando está no meio do problema, não, peraí, vamos orar. Quando está no meio do caos, não, vamos orar. Eu não estou falando aqui, assim, falando para vocês assim, não, isso é fácil, tá, gente? Não, não é. Já compartilhei com vocês várias vezes, vou compartilhar de novo. Naquela época, a Giovana estava no médico. Eu não tinha forças nem para orar. O caos, o medo, a aflição. Mas existiam pessoas por trás, orando, fortalecendo a nossa fé. E nós aprendemos que precisamos orar. Mesmo
principalmente no caos. Porque a fé não cala, ela fala. Então, se queremos viver em fé, precisamos assumir a responsabilidade espiritual pelas palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos assumir a responsabilidade espiritual pelas palavras que saem da nossa boca. A maturidade, ela exige de você ter a plena consciência do que está saindo da sua boca, do que você está pronunciando. Você está pronunciando vida ou morte? Você está pronunciando vitória ou derrota? Você está pronunciando mais fé ou está diminuindo a sua fé? Pensando em capacidade, em situações difíceis, na impossibilidade de alcançar um milagre ou viver a sua bênção. O Senhor tem poder para fazer na sua vida o extraordinário. Então, se queremos viver em fé, precisamos assumir a responsabilidade espiritual pelo que nós falamos. Em 2 Coríntios 4,13, abra aí, vamos abrir esse texto. 2 Coríntios 4,13. Segunda Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha a sequência. Crie, então falei. E aí ele está ensinando, né? E nós também cremos, por isso também falamos. Crie, e eu falo. Eu creio e eu falo. A nossa boca sai daquilo que nós cremos. Se nós estamos calados, muitas vezes é porque nossa fé está em dúvida. Eu creio e eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Creio, por isso eu falo. Para concluir, acho que hoje nós vamos acabar às 8 horas certinho. Que bom, hein, Edvânia? Fé sem declaração é fé estagnada. Se eu tenho uma fé e não estou declarando vida, vitória, bênção, provisão, resposta de Deus, mesmo sendo negativa às vezes, mas é uma resposta de Deus. É uma fé estagnada. A boca é a caneta que escreve o futuro no mundo espiritual. Você quer escrever uma história repleta de bênçãos, de intimidade, relacionamento com Deus? Use a sua boca de forma sábia. Porque é a caneta que escreve o seu futuro no mundo espiritual. Você não fala o que vê. Você fala até ver. Você não fala o que vê. Você fala até ver. Quanto mais você fala a palavra, mais você acredita nela. Uma das ações que eu faço normalmente, não é todos os dias, mas normalmente no meu momento devocional, quando eu vou ler o texto, quando eu vou ler a Bíblia, e eu estou seguindo aquele método do McCheyne, né? Eu vou passar para vocês agora não, porque já está no metade do ano, mas quando eu estou fazendo a leitura, eu faço a leitura em voz alta, não gritando, mas em voz alta. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, 1 e 2. Estava lendo hoje, estava aqui no meu método de leitura aqui do McCheyne. Dá uma pregação, viu, pastora Edvânia, pastora Ana? Isaías 55, 1 e 2. A pergunta aqui que deixa aqui é:
Vocês estão focados no que não importa. Isaías 55, 1 e 2. Eles falam assim, ó, venham e comam e bebam mesmo sem dinheiro, porque vocês estão gastando seu dinheiro com coisas que não importa. Vocês estão gastando o seu tempo com o que não importa. Venham e comam. Venham e bebam sem dinheiro mesmo. Ou seja, quanto mais você fala a palavra, mais você acredita nela. Quanto mais você lê a palavra, mais você acredita nela. A sua fé só é aumentada quando você lê e pratica a palavra de Deus. Senhor, me dê mais fé. É confiar plenamente no caráter de Deus. Me dê mais fé, conheça mais a Deus. Me dê mais fé, conheça mais a Deus. É a nossa definição de fé. Aumente a minha fé, conheça mais a Deus. Como que eu conheço mais a Deus? Através da palavra dele. Não podemos negociar a leitura bíblica. Não podemos negociar, buscar conhecimento através da palavra de Deus. Não vai vir somente através de revelação. Vai vir principalmente pela revelação da palavra. No entendimento da Bíblia. Daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Existem muitas coisas. Eu até indico para vocês ouvirem uma pregação. Vou mandar um link lá. Deus, ele não tem compromisso com a sua expectativa. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com a palavra dele. Você quer viver um milagre? Veja a palavra. Conheça a palavra. Deus honra quem honra a sua palavra. Deus honra quem honra a sua palavra. E sabe o que é incrível? A doutora Caroline Leaf, especialista em neurociência cognitiva, fala que você molda a sua identidade com seus pensamentos e com as suas palavras. A neurociência fala que você molda a sua identidade com seus pensamentos e com as suas palavras. Então, palavras positivas, a neurociência fala que palavras positivas ditas com intenção ativam o sistema límbico, gerando segurança, bem-estar e visão de futuro. Então, o exercício que eu passei para você na semana passada, de ter post-its, papelzinhos escritos sobre palavras, declarações, espalhados por lugares assim onde você tem visualização, onde você pode acessar sem ter dificuldade, isso é uma atividade da neurociência também. Aonde você lê, declara, e isso vai gerando em você uma sensação de ainda estar mais vivo, com mais fé diante do Senhor. Então, para fecharmos aqui, você não é só o que crê, você é o que declara com fé e perseverança. Você não é só o que crê. Só acreditar, só acredito, só acredito, só acredito, só acredito, e não declarar. Acredito, tenho uma fé enorme no meu coração, ó. Eu tenho uma fé enorme, mas não declaro nada. Mas não falo nada. Não anuncio nada. Aonde está escrito na Bíblia uma pessoa, um homem, uma mulher, que tinha uma fé inabalável, mas não declarava nada e as coisas aconteciam? Aonde? Todos eles tiveram algum momento de declaração. Tiveram algum momento de lançar uma palavra. Ou foram lançados sobre a vida dele, ou ele lançou aquela palavra. Deus trouxe luz, porque eles gritaram, haja em minha vida. Que possamos, então, declarar com fé e continuar crendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pastora Edivânia, compartilha com nós aí alguma experiência, alguma coisa, o que você quiser. Pastora Ana, pastora Jéssica, eu já estou crendo, já estou visualizando, em nome de Jesus. Fique à vontade. Aqui finalizei.
Um por vez para não dar briga. Amém, mas eu já falei os meus. Deixa eu ver se eu lembro mais um que tem, sempre tem, né? Mas eu lembro. Mas o Você que, que já você falou. entendeu do estudo? O que, que você acha? O que você entendeu aí? Vamos lá. Assim, eu entendi que por muitas vezes a gente perde a bênção por não declarar, né? Fica naquela, se eu tivesse, se eu pudesse. Mas Deus não vai me dar isso não, porque isso, porque aquilo, e não declara, não tem aquela fé firme de que Deus pode todas as coisas, né? Não há impossíveis para Deus, por maior que seja a bênção, igual eu quero um carro 4 portas, daqueles com bancos de couro, bege, bem bonito. Ai, eu já tô vendo meu carro e eu com o vento batendo na cara, com meu Deus. Tem que declarar, gente, em nome de Jesus. A bênção. Visualize e declare em nome de Jesus. Eu creio. Amém. É isso, agora eu vou deixar as meninas falar. Eu saí do aluguel também a partir de uma declaração. Eu fiz um propósito de 3 meses sem comer arroz, que é o que a minha paixão, a minha comida preferida é o arroz. Fiquei 3 meses, declarei para o Senhor, não consigo, não aguento mais pagar aluguel, eu não aceito mais pagar aluguel. Foi assim, eu não tinha dinheiro, e estava pedindo a Deus assim mesmo, não tinha condição também. Deus vai lá e envia uma irmã da igreja que me empresta o dinheiro para me dar entrada na casa. Ela mal me conhecia, ela tirou um dinheiro que era dela, que era pessoal dela e do marido. E ela me emprestou esse dinheiro, eu dei a entrada na casa e fui pagando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem 10 anos que eu moro na casa que é minha, não pago aluguel, através de um propósito, de declaração que eu falei com Deus, que eu não aceitava mais pagar aluguel. É assim que ele faz. É assim que ele faz. E aí, pastor Edvânio? Eu já estou vendo, ó, visualizando. Ó, o óleo derramando, ó. Amém, Eu Giovanni, creio. amém. Amém. Eu creio que em nome de Jesus, com postura e posicionamento, vai levantar um exército de mulheres através dessas mulheres que estão aqui recebendo e vão transbordar, e é só o começo. Nós somos os primários da escola. Exato. Ô, Glória a Deus. Edvânio. Amém. Amém, Ó, amém. isso aí é resposta, tá? Porque lá na quarta fase, o desafio que está no meu coração é: agora está na hora de vocês terem a turma de vocês. Amém. Ah, meu Deus, o óleo desceu, Senhor. Nossa, tô vontade até de chorar, porque se chama confirmação. Ai, Jesus. Eu creio. Amém, Giovanni. Aí eu vou mandar para Amém. vocês o material. Enfim, vamos chegar na quarta fase. Glória a Deus. Eu creio, tá? Que através de vocês vão transbordar. A unção do Senhor vai chegar em muitas vidas ainda. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pastor Edvânio ali já está na correria. Jéssica, ora por nós, por favor. E nós encerramos. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai Santo, por mais essa aula que o Senhor preparaste para nós. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento, Pai, que através do nosso declarar e visualizar, nós receberemos as bênçãos das tuas mãos, Senhor, que o Senhor irá abrir os céus para que venhamos receber as bênçãos que queimem nosso coração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a casa do Giovanni, a família dele, as filhas, meu Pai. Que o Senhor abençoe os negócios, as finanças, meu Pai, em tudo que ele pôr as mãos, Senhor, seja abençoado para a honra e glória do Senhor. Assim eu te peço também pela pastora Ana, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe a família dela, a casa dela, meu Pai, o ministério dela, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cada dia, meu Deus, fazer ela transbordar na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que tudo que ela fizer, meu Pai, tudo que ela tocar, meu Pai, seja abençoado para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua filha Edvânia, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha trazer cada dia mais ao coração dela, à mente dela, clareza do propósito que o Senhor tem sobre a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus,
porque já foi escrito no céu, meu Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Foi escrito muito antes dela ser gerada no ventre da mãe dela. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha cada dia mais mover a vida dela para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a vida dela, a casa dela, a família dela, os filhos dela, em nome de Jesus, meu Pai. E assim eu te peço também que me abençoe, Senhor, que o Senhor venha cada dia mais trabalhar sobre a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo que eu fizer, meu Pai, seja unicamente para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu creio. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. E grato a Deus pela vida de vocês. Eu estou, assim, grato. Saio daqui hoje feliz que o Senhor está confirmando em nossos corações aquilo que Ele quer fazer através de nós, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa aula. Edvânia, pastor Ana, um abraço. Jéssica. Tchau, com Deus. Até semana que vem. Tchau, com Deus. Excelente Abraço. semana para todos. Gratidão, Amém. Giovanni.